Estamos apresentando Cidade Notícias. Entrevista. Estamos de volta com seu Cidade Notícias, exatamente 12 horas e 50 minutos. E eu estou aqui com o professor. Vocês são amigos de uma longa data, mas a gente tá falando para milhares de pessoas. Pegou, desculpa. Foi mal. Dá pra gente ir. A resenha tá ótima, gente. Eles são amigos de longa data e o bom é o seguinte, o respeito, né? Porque Tassos é pastor e ela chama de o senhor. Aí eu digo, sua mãe ensinou assim, né? Sim, eu disse, minha mãe me ensinou assim. Como é o nome da sua mãe? Elizabeth. Minha mãe me ensinou assim, né? Pronto, como tem que eu ser conheci respeito, como pastor. Então, até hoje, apesar de que a gente é muito amigo, eu tenho muito carinho pela família, eu aproveito e mando beijo pra todo mundo. Pastora Camila, eu sinto muita saudade, faz tempo que a gente não se encontra. Tásia, Orlando, é uma família que eu tenho muita admiração, muito carinho, aproveito e mandar beijo pra todo mundo. Mas eu conheci como senhor e eu não consigo chamar diferente, entendeu? Aí eles ficam na resenha aqui e os microfones abertos. E a admiração é recíproca. Que bom. Tassos, seja bem-vindo mais uma vez à Cidade Notícias. Eu que agradeço pelo convite. Sempre uma alegria estar aqui para falar de temas tão importantes. Pois é. Olha, eu tô lá no teu Instagram, Tassos, gente, Tassos 2S, OS, tá? Tassos Licurgo com Y. Tassos Licurgo. O bom de ter nome diferente, o meu também é facinho, é Sêmio Timene, tá lá. Tu se apresenta como conservador, professor titular da UFRN, PhD em Educação, Visiting Scholar, aonde é o RTB Official? Reasons to Believe, na Califórnia. Tá. Advogado e pastor da Defesa da Fé, Natal. E casado com Camila Licurgo, né? Tá aqui também no currículo dele, bom, é assim. Fantástico, psicóloga maravilhosa. Que bom. Tassos, quando eu provoquei a Abigail, ela disse da amizade de vocês, e eu provoquei, vamos chamar Tassos na Semana Santa, e ela disse, qual tema? Eu digo, tema aberto, vamos bater papo, é um homem inteligente, e o mínimo que me instigou a vir hoje conversar com você é Defesa da Fé é o nome da sua congregação. E hoje parece que a gente tem que lutar para defender a nossa fé. É por aí? Mais do que nunca nós temos que nos articular para defender a fé, né? Existe uma estatística perversa: de cada 4 estudantes cristãos, 3 abandonam o cristianismo na universidade ou mesmo nos últimos anos do ensino médio. E fazem isso porque não sabem dar respostas inteligentes e articuladas aos desafios céticos que enfrentam nos ambientes não só acadêmicos, como do profissionalismo liberal também. Então é importante que nós saibamos o porquê nós cremos. A fé cristã é uma fé com base na razão. Inclusive há um mandamento na Bíblia, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que as escrituras dizem que devemos santificar o Senhor no nosso coração e devemos estar preparados para apresentar todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então, a razão, o porquê. Inclusive, quando lemos o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. Quando nós lemos a primeira epístola de Pedro 3,15 em grego, a parte que é traduzida por razão, fundamento, é apologia, de onde vem o termo apologética, que é exatamente a defesa da fé. Então, a defesa da fé é central e hoje em dia nós somos radicalmente atacados por essas ideologias perversas comunistas, como o feminismo, antinatalismo, antipatriarcalismo, até o veganismo. São todas ideologias que levam, no final das contas, o afastamento da pessoa de Jesus Cristo, o LGBTismo e todas mais. Então, lá no Defesa da Fé, por exemplo, as crianças são treinadas, um mês de teologia, um mês apologética, um mês teologia, um mês apologética. Nós nos posicionamos, nós somos contra essas ideologias comunistas porque entendemos que elas têm por origem o inimigo de nossas almas. O comunismo é uma ideologia do Satanás. E é que eu digo. E eu posso atestar, porque eu fiz parte da escolinha das crianças, eu dei aula para as crianças, e é assim como ele está dizendo. Eu gosto de aproveitar, quando a gente fala sobre isso, eu gravei um podcast e eu contei essa história, e foi engraçado que eu contei essa história e as pessoas ligavam, quem é esse pastor? Quem é esse pastor? Na hora, eu meio nervosa, eu acabei não dizendo o nome do pastor Tassos. Como é que eu encontrei o pastor Tassos? Quando os nossos filhos chegam ali entre 11 e 12, né, foi o caso do meu filho, eles nos fazem perguntas e às vezes nós não sabemos responder. E eu lembro que quando eu gravei esse podcast, eu deixava bem claro, responda, seja lá qual foi a dúvida do seu filho, não deixe ele sem resposta. E eu aprendi isso com o pastor Tassos. E como é que foi? Eu vou tentar dar uma resumida. Meu filho veio me perguntar se Adão era Neandertal ou Australopiteco.
Mamãe, Adão era o quê? Eu disse, e agora? Não sei nem o que esse menino tá perguntando, né? E aí eu fui pesquisar, fui ver o que eu fazia e eu comecei a pedir a Deus que me orientasse. Senhor, mande alguém para responder isso para esse menino, porque eu não sei responder. E nas minhas orações, uma grande amiga minha me manda um vídeo do pastor Tasso. Fez, olha, eu vi esse vídeo e lembrei de você. E era até uma discussão na universidade. Lembra, pastor, qual é esse vídeo? E é um vídeo muito interessante. Eu falei, já sei. Eu vou achar esse pastor e ele vai me ajudar a responder as perguntas do meu filho. Porque se naquele momento eu deixo ele sem as respostas corretas, ele provavelmente já estava vendo, né, sobre darwinismo na escola e tal. E aí o que é que eu fiz? Comecei a procurar o pastor Tasso. E aí nesse vídeo aparecia aqui atrás, no retroprojetor, o Instagram dele, o Instagram pessoal. Então eu encontrei o Instagram, depois eu vi que eu achava que eu ia encontrar ele em São Paulo. Pois é, eu também, quando eu tenho um contato com o conteúdo dele, eu disse, esse paulista, esse cara... não é daqui, da nossa terra. Aí o que eu fiz? Aí quando eu comecei a procurar, quando eu vi a igreja, tinha um vasto conteúdo no YouTube e tal, e aí a igreja era inclusive perto da minha casa. E aí eu frequentei, vi o que é que dizia, né? Inclusive é muito bom, que é defesa da fé, e o slogan aqui é proibido não pensar. E eu falei, é pra aqui que meu filho precisa ir. E aí eu visitei a igreja, e aí eu acho que eu fui uns 4 domingos, assim, depois eu me apresentei pro pastor. E assim, a gente não se conhecia, e eu disse, pastor, eu tô vindo porque meu filho tem me feito perguntas, eu tô vindo aqui, todo mundo em Natal que nos escuta agora, ou no Brasil, sei lá, tá curioso. E ele respondeu o quê? Veio do Neandertal, veio de onde? Não, ele não me deu a resposta. Eu disse, meu filho me perguntou isso e eu preciso... E assim, a forma como ele... Foi a família inteira, assim, ele não abraçou só Pedro, né? Ele abraçou a gente. E foi ele que me disse isso. Essas crianças não podem ficar sem essas respostas. E aí eu ouvi falar pela primeira vez sobre a apologética. Eu ouvi as estatísticas que ele disse que a gente não podia deixar as crianças sem essas respostas, porque quando chegasse na faculdade ele ia precisar responder com teoria sobre aquilo. E aí eu lembro que eu falei, então a próxima vez eu vou trazer meu filho. E a gente foi a família inteira lá na igreja, e aí ele recomendou pro Pedro o livro, É Preciso Mais Fé. Qual é, pastor? Aquele... O livro de Norman Geisler e Frank Turek. Não tenho fé para ser ateu. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Não tenho fé suficiente para ser ateu. E aí ele perguntou pro meu filho, você lê inglês? E o meu filho lê. Ele falou, então você vai ler, eu vou indicar esse livro aqui. E olha só, ele não nos conhecia. Ele disse, você vai fazer anotações de rodapé, todas as dúvidas que você tiver. E a gente se encontra mais ou menos uma vez por semana e eu tiro suas dúvidas. Foi fantástico, porque eu fui acolhida de uma forma fantástica. Ele não deu peixe, ele ensinou a pescar e aí vai estudar. E aí Pedro lia o livro e a gente marcava em cafés, né? A gente tinha um café vizinho à igreja, a gente se encontrava lá. E aí ele foi tirando, e eu achava ótimo as perguntas que Pedro fazia, que eu não entendia nada, e ele ia respondendo. E ali eu fui entendendo como era importante. Então, eu lembro que no podcast eu dizia muito para as mães, seja qual for a pergunta do seu filho, não deixe ele sem resposta. E se ela for em relação a fé também, quando você sentir que ele está começando a não entender e a duvidar, procure quem possa lhe responder. E aí em seguida, e eu não disse fazendo o podcast, eu não falei que era o pastor Tassos, não falei que era a defesa da fé, e aí depois eu recebi muitas mensagens e aí eu respondi que tinha sido ele que tinha. Aí passei o Instagram, para mim foi fantástico. Como é que um cara conservador, um cara de princípios tão fortes e profundos e lógicos, me permita falar lógico, porque você diz, não, a gente tem que ter argumentos para a fé, não é só a fé, me permita fazer essa lógica. Mas como é que você veio bater na Universidade Federal? Que a gente olha de fora, eu já fui da casa, mas eu olho de fora dizendo, poxa, mas lá, e no departamento de artes, mas lá o livre pensar é até proibido, porque agora você tem que pensar conforme essas doutrinas que estão querendo introduzir e empurrar a goela abaixo. Como é que você vai bater lá na UFRN? Eu sou a prova, né, de que a única chance de que haja alguma diversidade ali, né? Graças a mim é que existe alguma diversidade, não é? Porque o comunismo, a diversidade que o comunismo quer é só a diversidade que é da mesma coisa. Pois é. Então é importante que nós tenhamos a verdadeira diversidade, dialética de opiniões. Aliás, a hegemonia do pensamento esquerdista tem atacado ferozmente a capacidade intelectual dos alunos. Se os alunos não são expostos a visões de mundos diferentes e buscam nas evidências qual a visão de mundo correta, mas são doutrinados ferozmente em um pensamento hegemônico, a tendência é o emburrecimento coletivo que tem ocorrido.
Então, eu sou a possibilidade de diversidade. É lógico que não é tão simples ter a posição que eu tenho, mas não há escolhas. Nós temos que defender o que é certo, temos que defender o que é correto, temos que defender aquilo em que acreditamos. Não temos escolha. Isso é um chamado para que todo mundo saia de trás do Instagram e comece a ser mais partícipe na sua comunidade? Esse é um chamado para todo cristão, essencialmente. A coisa pior que há é um cristão frouxo. O cristão não é para ter medo de nada, inclusive da morte. A morte para o cristão, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, é lucro, é ganho. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então nós temos que nos posicionar. Isso é um chamamento para que haja saída para as pessoas que não veem outras saídas. Então você vê na universidade é um horror. As crianças e os jovens, os adolescentes são doutrinados ferozmente, mudam a sua perspectiva para pior e preciso ter alguém lá que diga o contrário. Deus te abençoe. Bela missão e que bom. É uma oportunidade, eu fui convidado para fazer parte de uma banca na UFRN para discutir o livro o filme O Que é Isso, Companheiro. E minha esposa se colocou muito preocupada, dizendo, mas como você vai para a UFRN participar de uma banca de discussão de um filme que é falando sobre... Eu digo, Candice, é na escuridão que precisa da luz. Se eu estou dizendo que lá está escuro e eu acredito que a minha palavra é fonte de luz, eu tenho mais aqui discutir lá, tenho que debater lá. Que bom que me convidaram. E eu fui, não me furtei não. E aí vem uma curiosidade também. Você falava no intervalo sobre as cadeiras que você ensina lá e tem uma que foi você que criou lá na universidade. Como é que lá se chama? Ensinam algumas disciplinas como arte, como representação do sagrado, redação criativa e outras tantas. E essa arte do representação do sagrado, o que é que o aluno aprende lá? Há muitas manifestações artísticas que representam elementos do sagrado, né? Interessante que o Brasil tem uma concepção interessante da África como influência daqui, e acha que a influência da África deve ser unicamente naquelas religiões que erroneamente se dizem, né? Religiões africanas. Na realidade, 95% dos africanos ou são muçulmanos ou são cristãos. Pois é. A África é extremamente conservadora. Então, se vai abranger a África na expressão do sagrado, é muito importante que se abranja o cristianismo, que é feito na África, e o Islã. Então, existe toda essa doutrina que é feita mudando a realidade. Então a gente tem que dizer as coisas como são. Na realidade, o que ocorre é o seguinte: o comunista ele tem um cacuete de não gostar das evidências. Ele fica com a ideia sem comprová-la na realidade. Então, quando nós levamos isso para a realidade, nós iremos ver o que de fato é. Então, a arte como representação do sagrado, se vai abranger a África, nós temos que abranger cristianismo e islamismo. Então, e assim aqui a coisa é feita. Sim, a gente falando, né? A gente falando aqui sobre a educação, sobre a doutrinação, eu vi que o pastor Tasso, né? Participou, teve uma audiência pública, não foi? Em Brasília? O senhor participou de forma remota sobre o CONAI? Recentemente eu participei da audiência pública do CONAI na Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi. Isso, e assim, porque a gente até foi um dia que a gente teve um grande debate aqui, debate não, porque eu e Sema a gente, né, defende a mesma coisa. Mas a gente, com muita indignação, a gente comentou aqui sobre como foi, né? Porque, na verdade, eram bandeiras políticas, pautas, todos os ismos, né? Que tinha o LGBT, enfim. Mas se discutir, né? Eu não vi, eu pesquisei bastante, mas eu não vi nada sobre alfabetização, por exemplo, né? Um projeto sobre isso. Eu não vi nada que se discutisse sobre isso, né? Então, na verdade, o movimento foi criado mesmo, depois eu andei pesquisando, para a construção social mesmo do pensamento do aluno. Não foi nada intelectual, né? Me corrija aí se eu estiver errado. O CONAI foi um movimento político de militância esquerdista, algo perverso. Mas o que eu tenho dito em todos os lugares que eu tenho ido sobre esse tema é o seguinte: o mais importante que nós temos que ver em relação ao CONAI, ao PNE, ao Plano Nacional de Educação, não é tanto o que ele propõe, porque a desgraça já está estabelecida. É principalmente aquilo em que o PNE impedirá que seja feito de forma diversa. O foco deve ser em não permitir que o PNE proíba o pluralismo educacional, porque a proposição do PNE vai ser esquerdista, não há como não ser, porque está dominado. O MEC é um monstro. O Brasil dedica 6% do PIB
para a educação, que é muito. Isso é mais do que países como os Estados Unidos. É 30% a mais do que os países da OCDE em termos de porcentagem de PIB. O MEC é um monstro. Você sabia que dos 700 mil servidores públicos civis da União, se nós tirarmos os militares, só os civis, mais da metade é do MEC. Olha só. A última conta que eu fiz deu 52% dos servidores públicos civis da União são do MEC. É bem provável que o MEC tenha mais hospitais do que o Ministério da Saúde. Então, é um monstro aparelhado com muito dinheiro, promovendo uma pauta esquerdista com resultados pífios. Mais de 50% das crianças com 8 anos de idade não conseguem ler 60 palavras por minuto, nem fazer contas simples de matemática. O nível de QI do Brasil tem caído abruptamente, de ano após ano. E é muito preocupante, porque se falássemos de uma média de QI nacional de 100, por exemplo, se cair 5 pontos para 95, tudo bem. Não, mas 80, não é? 80, se cair 10 pontos, nós entramos na questão da deficiência intelectual. Será um povo com uma generalizada deficiência intelectual. Isso quer dizer que funções simples da sociedade não serão mais realizadas, porque não há mais o aparelhamento intelectual necessário para que sejam feitas. Não tem gente capaz intelectualmente de fazer. Então, a educação não funciona. O que eu tenho dito, os filhos hoje, as crianças hoje, se você, mãe, está nos ouvindo e quer que o seu filho aprenda, compre uma cartilha do Beabá, senão ele não vai aprender a ler na escola. Nós criamos a impressionante instituição da escola, que é inservível para ensinar alguém a ler. Só é ver. Veja, hoje em dia as crianças estão na 2ª série, 3ª série, sem saber ler. Isso graças ao método, né, construtivista, que é influenciado sim por Paulo Freire e John Dewey se tornaram queridos da Unesco e portanto do MEC. Verdade. São métodos perversos que não ensinam a ler. E eu sempre dito assim, que as mães veem, né, os pais veem aquelas crianças que não sabem ler e ficam desesperadas e ficam loucas por um diagnóstico. É por isso que hoje em dia as crianças tudo tem o quê? Dislexia, disortografia, discalculia, dislalia. O problema fica nas crianças, né? TDAH. O problema é na criança. O pai resolve a sua questão de culpa, o Estado resolve a sua questão de ineficiência do método e o problema é da criança. Então, o que está ocorrendo no Brasil é inimaginável. O que se ocorre no Brasil aqui, em um ano no Brasil, no mundo aí é necessário, mesmo no Ocidente que está sendo destruído, é necessário... É mais tempo, né? 50, aqui é bem menos tempo. Pois é. O que acontece no mundo em 50 anos, no Brasil acontece em 10 anos. É um horror. Então, nós temos que fazer algo. Os pais têm de se posicionar. O artigo 205 da Constituição da República diz que educação é direito de todos, mas é dever do Estado e da família. Então, os pais têm de assumir o papel de educarem seus filhos. A educação não é para ser dada pela escola, no máximo ensinar. Quem educa são os pais. Isso. O artigo 1º da Constituição da República, no inciso 5º, fala do pluralismo político. A expressão educacional do pluralismo político se dá pelo pluralismo educacional. Se quiserem ter escola satânica, escola seja lá o que for, tenha, mas tem de se abrir espaço para escola confessional cristã, escola cívico-militar, escolas privadas de modo geral. Então, o grande problema do PNE não é o que ele propõe, porque o que ele propõe eles não vão nem realizar, porque não precisa, já está tudo tomado. Seria o que ele proíbe. O que ele proíbe. Nós temos que focar nisso. Dizer, vocês querem fazer o que estão fazendo? Continue. Agora, nós temos de ter o direito de fazer algo diferente. Então, nós temos que focar a nossa energia para que não haja uma construção de uma estrutura jurídica que declarará ilegal qualquer alternativa diversa desta comunista que tende a corromper, corroer, destruir a humanidade. É para o que está caminhando, né? É para o que está caminhando. É por isso que é tão... Eu repercuto as palavras aqui da nossa ouvinte, Josilélia Freitas. Não dá para ter cristão fraco. Ela repete aqui. Leila, um beijo, Leila. Você conhece a Leila? Sim. Ah, que bom, que bom. Eu queria, sim, me aproveitar também a oportunidade, porque como mãe, eu sei que é difícil, eu sei que as armadilhas, elas vêm muitas vezes de formas que a mãe não consegue entender. Então, eu queria um dia, eu citei o pastor Tassos aqui, eu vou aproveitar a presença dele, porque eu acho isso fantástico que as mães entendam.
A subversão, ela vem para a criança de uma forma que nem sempre, quase nunca ela vai perceber, e muitas vezes os pais. Eu fui procurada, pastor Tasso, por um pai, e ele disse para mim que estava muito preocupado, porque nessa releitura dos clássicos, existe muita subversão. E leram para o filho dele de 4 anos que o lobo mau não era mau, o lobo mau era bom. E que os porquinhos estavam com fome, né? E o lobo mau, agora, o porquinho que tentou matar o lobo lá no final, esse lobo porquinho era ruim, né? Era mau. Então, eu gosto muito, eu até no dia citei, né? Que eu gosto muito, sempre que o pastor Tasso fala sobre isso, eu gosto de aprender um pouco mais quando ele fala sobre a criança não entender o que é bom, belo e verdadeiro, né? Então, quando você subverte isso, você mexe no ético, no estético, na metafísica. Eu gostaria que o pastor Tasso falasse um pouquinho sobre isso, porque você não percebe, você não entende. Vou dar um exemplo. Esse final de semana, minha filha pediu para ir ao cinema com as amigas. Eu quero ir ao cinema com 2 amigas. E eu disse, quem são as amigas, tal e tal. E já tá, e eu só vejo qual é o filme. Não, mas vai ser o filme que você veja qual é o filme, senão você não vai. É isso aí. E aí, quando chega, não, mas mãe, eu só sei que é um filme da Disney, que é 12 anos e tal. E aí, no fim, o filme era Brinquedo Diabólico. Meu Deus do céu, 12 anos da Disney. E o nome do filme... E falava o que isso? Ele falava sobre uma criança que abriu um portal em casa. E aí eu fui ver não sinopse. Mas eu vi no YouTube esses comentários com spoiler, que era pra eu poder entender o que era. Então essa criança, ela abre um portal e aí elas dizem entidade, demônio, satanás. Em nenhum momento ele fala em espírito. Não, ele fala que era o demônio. E aí essa criança abre um portal, o demônio vem e possui um ursinho de pelúcia dela. Antes do demônio fazer isso, ele enxerga cara a cara o pai da menina. Então, no decorrer dos anos, o pai da menina enlouquece. E aí é colocado numa casa de repouso. E essa menina cresce e casa, vira uma mulher, ela casa. E esse marido dela tem 2 filhas, né? As 2 enteadas dela. E aí ela vai morar na casa antiga, onde ela fez a brincadeira quando ela era criança, né? E nessa casa, com as 2 enteadas, a menina mais nova, de 4 anos de idade, enxerga o urso. A senhora, a mulher, enxerga o urso, a criança enxerga o urso e ninguém mais enxerga. Então, esse urso, que é o demônio no urso, começa a dizer para ela, falar uma série de passos que ela tem que seguir para eles continuarem amigos. E no final manda ela se machucar. E aí a entidade gostaria de levar a criança com ela. E aí é um filme... Essa história... tá no cinema, tá no cinema, é Disney... É Disney, é para 12 anos, né? Eu só não entendo porque... E aí... Pra minha surpresa, a maioria das pessoas com quem eu falei, eu não entendo. Por que você não deixou ela ir? Por que ela não vai? Por que ela não pode ver esse tipo de filme? Eu vou fazer o seguinte, a gente tem que ir para o último intervalo, né, Jaque? Então eu vou transformar essa tua fala num questionamento para o professor Tasso Licurgo conosco hoje no programa. A gente vai até 1h31. Se acalme, Jaqueline, tá bom? Se acalme, que o papo tá bom. Tá tranquilo, não, que você vai dar bronca em mim quando der o intervalo. Tá bom. Mas, estamos aqui curtindo ele na semana da Páscoa. É o que eu disse, um homem inteligente, tô com uma mulher inteligente, eu sei também fazer pergunta, o papo tá rolando aqui. Mas eu vou pegar esse questionamento de Abigail e transformar numa provocação. Na semana da Páscoa, professor Tasso Licurgo, o demônio existe? Rápido intervalo, voltamos já. Estamos apresentando Cidade Notícias. É muito bom ter saúde, e sorrir e viver e aproveitar momentos que não têm fim, sonhos que quero realizar. É muito bom ter tudo isso, uma mão amiga pra me apoiar. Minha saúde é meu maior plano em todo lugar. Unimed, é muito bom ter. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Mas que uma escolha financeira se torne.
Noite 94, um programa com sucessos musicais nacionais e internacionais. Curiosidade, tudo que acontece no mundo da música, você ouve aqui. Programa Noite 94, de segunda a sexta-feira, das 20 horas até meia-noite. Programa Noite 94, a sua melhor companhia, na sua 94 FM, a rádio TV da cidade. Estamos apresentando Cidade Notícias. Olhem, os nossos comentários lá no chat do YouTube estão bombando. Eu quero voltar, Jaqueline, lhe convidando para fazer mais um testemunhal. Qual é o que você tem aí? Quero falar de Fierne, Sêmio Fierne, que é a outra nossa grande parceira aqui do Cidade Notícias, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, a Fierne, que junto com o SESI, que se soma também com o Senai, com o IEL, eles trabalham juntos para fortalecer essa indústria, né? A indústria potiguar, que vem sempre atuando na representação, na defesa desse setor. E destacar aqui que a nova gestão da Fierne implantou o projeto de meritocracia sindical, que visa justamente incentivar, né, esse trabalho dos sindicatos que são filiados e promover esse crescimento do número de indústrias que são associadas aqui no nosso estado. Tudo isso é a Fierne, que vem sempre trabalhando pelo desenvolvimento industrial e sempre unindo forças e crescendo cada vez mais aqui no nosso estado. Olha, eu tenho reiterar o convite do CDL Natal para você viver uma experiência transformadora. É o Futurice, o maior evento desse primeiro semestre ligado a empreendedorismo. Vai ser discutido inovação, conhecimento, networking de altíssimo nível lá nos dias 4 e 5 de abril, no Centro de Convenções. Gente boa, feito Tiago Brunet, Luiz Justo, Walter Longo, Rafael Kiso, Sêmio Timene, eu sou um dos palestrantes que vamos estar lá. Meu dia 5, vou estar lá conversando com os empreendedores que lá se encontram. São mais de 80 palestrantes, gente, no total de gente boa que está vindo de todo lugar do país para palestrar e muita gente daqui do nosso estado também. Você tem sangue empreendedor nas veias? Não pode perder esse evento. Entra lá, futurice2024.com.br. Vou repetir, futurice2024.com.br. Futurice, 4 e 5 de abril, Centro de Convenções de Natal. Professor Tássio Licurgo conosco aqui, muita interação, Tássio, lá no nosso YouTube. Queria agradecer meu colega de Salesiano da Ribeira, Robespierre Silva, tá aqui falando fazendo vários comentários. Obrigado, Robespierre. Estavam perguntando aqui o nome do filme. Qual era o filme que você falou? Brinquedo Imaginário, Brinquedo Diabólico. Brinquedo Diabólico. Tá. Alguém comentou aqui que não é da Disney. Olha, as pesquisas que eu fiz era da Disney, mas se você souber aí qual é a empresa, Rafael, aí pode falar. Né? Deixa eu mandar beijo também, Alex, obrigada, viu? Excelente discussão, muito obrigada. Obrigado. É dizer que tá lá no YouTube, entra lá, deixa teu comentário, aproveita e deixa o polegarzinho pra cima pra avisar o algoritmo do YouTube que aqui se faz um programa bacana. Só mais um beijinho. Cíntia, eu disse pra ele, tá? Cíntia Teles, minha prima lá de Fortaleza, tá assistindo a gente, e falou que, Cíntia, só me lembra que eu não sei se você foi aluna do professor Tássio, não sei se vocês foram colegas de sala, que você dizia que ele falava que você escrevia sem respirar, que você não botava vírgula. Eu disse a ele, contei aqui pra ele. Um beijo, viu, Cíntia? Saudade. Obrigado, Cíntia. Ô, professor, o diabo existe? Existem duas formas de o inimigo de nossas almas, né? O diabo atacar o ser humano. Uma é deixando sua presença bastante clara e a outra é passando a impressão de que ele não existe. Então é muito interessante. Inclusive isso está lá no livro de C.S. Lewis chamado Screwtape Letters, que é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É muito, muito bom esse livro. O diabo existe sim, o inimigo de nossas almas. Ele tem por intuito matar, roubar e destruir, nos levar à perdição, e nós temos que entender que há esta força, né, do mal, que é o inimigo de nossas almas, e a saída para isso é entregarmos nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nele nós temos a garantia do paraíso, da vida eterna. Se Jesus estivesse nos nossos dias, a gente que vive a Semana Santa, hoje é a quarta-feira, que a traição acontece hoje, né? Jesus, nesse contexto social de hoje, de tantas fake news e tantas coisas, Jesus seria condenado novamente? João, no capítulo 18, no verso 38, mostra Pilatos chega para Jesus e faz a pergunta mais importante que se pode fazer, que é o que é a verdade.
Mas só que no caso de Pilatos, ele pergunta para a própria resposta, que Jesus de Nazaré, ele é a verdade. Em João, no capítulo 14, no verso 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, já ali no Evangelho segundo João, já temos uma demonstração de alguém que pergunta o que é a verdade diante da própria resposta e não espera a resposta, ele se volta e vai ter com os judeus. Então, o desinteresse pela verdade é de muitos. Isso acontece desde sempre na humanidade. Mas o que Jesus nos garante é que, se nós quisermos de fato buscar a verdade, nos aprofundar no estudo, na busca da verdade, ele se revelará a nós. Então, a mesma dificuldade que havia ali é a que há hoje, mas o que não quer dizer que, se você de fato que está me ouvindo quiser buscar a verdade, peça a Deus que ele se revele a você, que ele se revelará. É uma promessa das Escrituras. A gente vê hoje um mundo, e mais recentemente, diante de tudo que a gente viu lá em Israel no dia 6 ou 8 de outubro do ano passado, a gente vê um embate muito forte de ódio em torno da religião. Todas as 3 principais religiões do mundo, pelo menos as mais populares religiões do... Não, o judaísmo não é tão popular assim, mas são religiões abraâmicas. O que eu quero colocar é que tem a mesma começo, a mesma essência ali. O senhor é um profundo estudioso. Somos todos irmãos, inclusive nessa pegada, ou o judeu e o islã e o muçulmano, eles têm sim motivos de serem tão afastados? E onde estamos nós nessa história, nós cristãos? Estamos no meio deles dois, ou a gente tem lado? Deixa eu complementar a sua pergunta, porque um dia, nos primeiros programas que eu vi, a gente estava falando sobre o ataque a Israel e você comentou sobre ser o mesmo Deus. E você disse que não. Você disse que, bom, vamos mas enfim, só complementando a sua pergunta. Esfregando na cara que um dia eu errei. Não, mas eu tô trazendo, eu sou um curioso, eu tô perguntando. Eu tô complementando a pergunta. Mas eu lembro, porque campanha não esquece. Tô brincando, eu lembro sim da sua colocação. Abraão era de uma família de idólatras. Ele é chamado por Deus para que vá a um lugar que ele nem foi informado no momento onde era. Vai ele, num ato de fé, ele vai. Abraão, ele tem um filho primeiro, que não é com sua esposa Sara, mas com a serva chamada Hagar, que tem um filho chamado Ismael, fora do casamento. E depois tem um filho com sua esposa Sara, que é Isaac. Então, da linha de um e do outro nascem o judaísmo e nasce o islamismo. Então, o Islã, ele nasce da linha que vem de Abraão por Ismael, e o judaísmo nasce da linha que vem de Abraão, depois Isaac. Abraão, Isaac, né? Jacó, e as tribos, e depois vem Jesus Cristo. Então são linhas diferentes desde o início que se unem em Abraão. Maomé é posterior a Cristo, ele tem o Corão. O Corão é totalmente diferente das Escrituras. O Islã é uma religião da violência, não é uma religião da paz. E quando você tem em uma população um grupo muçulmano que representa uma porcentagem muito pequena da população, como é o caso ainda do Brasil, e o Islã no Brasil não se alastrou graças às igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias. Se não fosse isso, já teria se alastrado, como tem feito na Europa. Na África, como você falava. Na África. Então, quando... A África foi colonizada a sangue e a ferro pelo islamismo. Exato. Então, o Islã, quando ele tem uma porcentagem muito pequena, ele passa a ideia falsa de que é uma religião da paz. Quando o Islã adquire 30% da população, começam a se criar grupos regionais em bairros que tentam implementar a Sharia. É o que está na Inglaterra, na França, isso está ocorrendo hoje em dia. Quando passa mais de 50%, ele impõe a lei. Então, os países islâmicos são teocracias, que são majoritariamente islâmicos, são teocracias. No cristianismo, não. O cristianismo, Cristo não vem para abolir o judaísmo, mas vem para cumprir o judaísmo. O livro sagrado judaico se chama Tanakh, que é dividido em 3 partes, 3 grandes partes, que é Torá, Nevi'im e Ketuvim. Esse corpo de texto é exatamente o Antigo Testamento bíblico. Esse texto é fechado no Concílio de Jâmnia no ano 90 depois de Cristo. E depois desse Antigo Testamento
começa o Novo Testamento, que o Novo Testamento é o quê? Começa com biografias, 4 biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são biografias de Jesus de Nazaré. Interessante que a primeira linha dessa biografia escrita por Mateus, a primeira linha do Novo Testamento é assim: filho de Abraão, filho de Davi, já fazendo a ligação como Jesus sendo o cumprimento das promessas feitas lá atrás no Antigo Testamento. Então são religiões totalmente diferentes, são cosmovisões totalmente diferentes. 2 cosmovisões diferentes não podem ser ambas verdadeiras. Isso é uma questão de lógica. Dá só um exemplo claro para você. Por exemplo, o Corão, que não fala mal de Jesus, o Corão inclusive diz que Jesus é um profeta. E dos profetas do Corão, Jesus é o único do qual o Corão diz que é imaculado, sem pecado. O Corão fala do nascimento virginal de Jesus, o Corão fala da segunda volta de Jesus, etc. Mas não diz que Jesus é Deus. Agora o Corão diz que Jesus não morreu. As escrituras dizem que Jesus morreu. As escrituras e toda a historiografia diz que Jesus morreu. Ou Jesus morreu ou não morreu. Aí sabemos que ele morreu e ressuscitou. Então a morte de Jesus, por exemplo, é negada no Corão. Então você tem que buscar nas evidências qual é a visão de mundo verdadeira. Nós temos que ter a mania de buscar na prova o que é verdade e o que não é. Então existem provas históricas da morte de Jesus Cristo, que até mesmo historiadores islâmicos têm dificuldade de negar isso. Pois é. Então são coisas distintas, absolutamente distintas. O cristianismo, ele vem para completar o judaísmo. Ele não vem para abolir. Jesus claramente diz isso. Então são visões diferentes. Se Jesus é amor, dá para conviver todo mundo tendo como base principal, essência, o amor? Jesus é em si amor. Deus é amor. A primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 8, isso se repete na primeira de João, no capítulo 4, no verso 16, as escrituras dizem assim: Deus é amor. Isso é diferente do Corão, por exemplo. Se você sublinhar todas as vezes que o Corão se refere a Deus, que eles chamam Alá, ao final de você ter lido o Corão, você terá sublinhado 99 vezes. Nenhuma delas é Deus é amor. Então, no cristianismo, Deus é essencialmente amor. O que quer dizer Deus ser amor? Quer dizer que ele está aberto a todos aqueles que queiram genuinamente ir a ele, a Deus. Tanto é assim que o cristianismo é a única religião do mundo que não tem nada que você possa fazer para você ir até Deus. Todas as demais religiões são baseadas em critérios que você tem que atingir para ir até Deus. Você pode ser quem você for. Você pode ser adepto ao homossexualismo, você pode ser adepto ao que for. As portas estão abertas para você ir até Deus, para você se entregar genuinamente a Deus. O que não quer dizer que após você fazer isso, você continuará da mesma forma. Tá. Porque a mudança proposta no cristianismo é a mudança de dentro para fora. Não há nenhum critério. Se você está me ouvindo, você está achando que você errou muito, que você fez coisas muito erradas, isso não é impeditivo para você ir até Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus é incondicional. Então o amor se expressa aí. Toda igreja é igreja inclusiva. Agora, o conceito de igreja inclusiva que estão passando por aí é a igreja que diz que se aceita tudo. Não. A igreja inclusiva é aquela que todos, independentemente de quem sejam, podem ir até ela. Agora, a mudança que ocorrerá... Não é na igreja, é na pessoa. De dentro para fora. Perfeito. Quando é que mudança encontra liberdade? Quando a pessoa genuinamente quer mudar. É livre e quer mudar. Então, o cristianismo propõe essa mudança de dentro para fora. E é tão impressionante o cristianismo que ele não apenas nos mostra o norte para onde devemos ir, mas Deus diz que caminhará conosco naquela direção. Interessante que tem nas escrituras um rei que é considerado um rei muito bom, chamado rei Josias. O rei Josias, ele quis implementar uma lei, ele quando se deparou com as escrituras, ele rasgou as próprias roupas de arrependimento, né? Ele foi rei aos 8 anos, 9 anos, né? E aí eles descobriram, limpando, não foi, pastor? Limpando o templo, descobriu as escrituras. É linda essa história. Aí ele, quando se depara com as escrituras, ele rasga as próprias roupas de arrependimento. É um rei bom. Ele vê o poder das escrituras e começa a seguir. Agora, ele ficou tão impressionado com aquilo que ele, com o poder de rei, quis implementar uma norma civil
com base nas escrituras, para que todos vivenciassem aquilo. Não funcionou. O filho do rei Josias, quando se deparou com as escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas, rasgou fora as escrituras. Então não há possibilidade bíblica de imposição da fé cristã. A fé cristã tem que ser genuína, tem que ser de dentro para fora. E Deus respeita aqueles que não querem. Quem não quiser passar a eternidade com Deus terá a sua vontade respeitada. Agora, aqueles que quiserem, independentemente do que tenham feito na vida, vão até Deus. Só para terminar essa resposta, eu vou dizer o seguinte: Deus perdoa todos que queiram verdadeiramente ser perdoados e estejam arrependidos. Agora, nós encontramos muitas pessoas na igreja que até entendem que Deus as perdoa, mas elas não se perdoam a si próprias. Então eu sempre digo assim: olha, preste atenção, se você entende que Deus perdoa você, por seja lá o que você tenha feito, e você não perdoa a si próprio, parece que você está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Né? Então veja. É duro, mas é o que muita gente interpreta. Então se perdoe. Se você está arrependido, entregue sua vida ao Senhor. Ele vai lhe arrepender, fazer você nova criatura. Você estará alvo como a neve, os seus pecados serão jogados no mar do esquecimento e você terá uma nova história. Agora tem que ser genuíno, verdadeiro, né? É fantástico. Porque ninguém engana o próprio Deus. Uma oportunidade, eu já contei essa história que não há uma oportunidade, eu esperando para ser atendido por Monsenhor Canindé, Dom Palhano hoje, né? Aí eu e Cris, uma querida amiga, Cris, se estiver ouvindo, um beijo para você. E chegou um homem sentou conosco, começou a conversar enquanto esperava o Monsenhor Canindé chegar, e aí ele, naquela linguagem super acessível, falando, batendo um papo, disse assim: será que todo mundo vai pro céu? Aí a gente, pois é, tal, eu nunca tinha visto ele antes. Aí tal, ele disse: olha, é assim, eu acho que na minha fé, se o cara tiver estribuchando, me disser, perdão meu Deus, e de verdade acreditar que o Senhor é Salvador, ele vai pro céu. Eu digo, pois é, né? Aí daqui a pouco sai Monsenhor Canindé, aí dá um abraço: Padre Fulano, o senhor tá aqui. Era um homem de uma formação profunda, eu confesso que não sei o nome dele, mas é dizer assim, é tão simples, não precisa complicar. Deus é amor. Eu dei uma risada porque eu me vi nas palavras, né? Quer dizer, às vezes eu peço perdão a Deus, mas olha, é porque Deus... Será que eu sou o Supremo Tribunal Federal de Deus? Quer dizer, cabe recurso para mim mesmo dizer, não, isso não é perdoável, não. Deus é amor. Olha, pastor, a gente é inimigo aqui, o relógio aqui é nosso inimigo. Licença, Sêmis, é que de tão simples parece complicado. O pastor Tasso falou uma frase assim, que você não precisa fazer nada. E é isso que às vezes é difícil entender, entendeu? Agora, o sacrifício foi feito na cruz, vocês precisam se arrepender e aceitar. Perfeito. Agora eu queria ressaltar, para não ficar no ar, uma colocação que também, numa linha eu concluo, mas eu queria escutar a sua palavra. É para concluir, Jaqueline, estamos só 4 minutos estourado o tempo. Doutor Haroldo está na rádio, inclusive, né? Cuidado para ele não vir e mandar desligar o programa. Nosso chefe está hoje na rádio, mas ele está gostando, como tá nossos ouvintes. Queria agradecer a todo mundo que está aqui interagindo. Cíntia Teles, fomos colegas no curso de Direito, em 2 cadeiras, não tive o privilégio de ser sua aluna, mas tenho aprendido bastante enquanto ouvinte. Então, Cíntia estava em Natal, né? Você fez Direito em Natal? Não, é a minha prima. Eu sei, mas você disse que era lá no Ceará. Onde é que você fez Direito? Fiz no Ceará. Então foi lá, de sala de aula. Pronto. Você é cearense? Eu sou da Tromba do Elefante, aqui, lá de nós. Lá de nós? Da região aqui do Alto Sertão do Rio Grande do Norte. Qual a cidade? Minha família é de origem ali, Pau dos Ferros, Luiz Gomes. Eu não uso muito essa figura do elefante, em respeito aos natalenses, porque Natal fica num lugar bem não privilegiado. É verdade. Obrigado a todo mundo que está interagindo lá. Eu queria uma palavra sua sobre esse fato desse mundo chato que vivemos hoje, que às vezes quer me impor coisas como, eu costumo dizer e falo com muita naturalidade, eu sou sempre aquele que diz que segue o Cristo do amor. Homossexuais querem se amar, se amem, casem no cartório, podem casar. Agora, não queiram obrigar a minha igreja ela lhe acolhe, desde que você abandone o pecado, ela lhe acolhe, desde que você entenda que a gente segue convicções. Eu queria uma palavra sua. Como é que a gente pode continuar abraçados? Porque eu não nego que, poxa, será que a minha igreja, que Deus é amor, que de Jesus é o amor transfigurado em forma de homem,
será que ela está excluindo aquele homem ou aquela mulher que ama uma pessoa do mesmo sexo? Mas não é amor. Eu tive minhas dúvidas. Quando peraí. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu queria uma palavra sua. E destacando, inclusive, gente, somos 3 aqui cristãos, mas ele é evangélico e eu sou católico. Então, algumas coisas nos diferem, pensamos de forma diferente, mas a essência nos aproxima. Mas eu digo isso porque dentro da Igreja Católica, às vezes eu sou questionado. Como Deus é amor e você não quer deixar eu casar aqui nesse altar? O que é que eu respondo? Primeiramente, nós temos que deixar bastante claro que a tolerância só existe em país de matriz cristã. O cristianismo é a visão de mundo em que a tolerância é possível. Você tocou aí na questão LGBTista, do homossexualismo, proponha, por exemplo, um movimento LGBTista, como aquelas chamadas paradas gay, em país de matriz não cristã. Vá fazer isso num país de matriz islâmica, para ver o que acontece. E se não quiser falar do islamismo, vamos falar de matriz ateísta mesmo. Vá fazer isso na Rússia, na China, na Coreia do Norte. A Rússia estreitou radicalmente a legislação contra os homossexuais. Isso. Então, o cristianismo é o berço da tolerância, é o berço da diversidade, é o berço da possibilidade de pensamento diverso. Tanto é assim que esses pensamentos, a parada gay, por exemplo, só existe em países de matriz cristã. Isso é a primeira coisa. Segundo lugar, tolerância não é dizer que qualquer que seja a visão de mundo, ela é igualmente verdadeira. Isso é falta de lógica. Visões de mundo incompatíveis entre si não podem ser ambas verdadeiras. Tolerância é dizer que eu tenho o igual direito que você tem de expressar a sua opinião. A visão de mundo cristã tem o seu modo de ver o mundo específico. E ela é exclusivista, assim como são todas as demais visões de mundo. Todas as visões de mundo são exclusivistas. Elas se pretendem verdadeiras e, portanto, aquilo que for contrário a ela é falso. O que é que o cristianismo propõe? Busque as evidências para você saber qual é a visão de mundo verdadeira. O cristianismo não tem medo da investigação. Aliás, a frase mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso foi escrita pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando ele diz que se Cristo não ressuscitou fisicamente, né? Sábado agora comemoraremos, domingo agora comemoraremos isso. Se Cristo não ressuscitou fisicamente, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Você veja que a ressurreição de Cristo não foi uma ressurreição unicamente espiritual, foi uma ressurreição física. O corpo ressuscitou, para deixar claro que, se a morte é a separação do espírito do corpo, ele reuniu o espírito ao corpo novamente, deixando claro que nele venceremos até a morte. Agora, a ressurreição física de alguém é algo investigável historicamente. Existem inúmeras provas, tanto históricas como de questões de análise do discurso, que provam que Cristo ressuscitou. Tem até um pensador chamado Gary Habermas, não confundir com o filósofo Jürgen Habermas. Esse historiador Gary Habermas, americano, escreveu metade da sua obra acadêmica sobre a ressurreição de Cristo. Então, o cristianismo está aberto à investigação, ao escrutínio. Você pega um livro, uma Bíblia, você risca, anota, joga, discorda. A diversidade de denominações é exatamente porque existe a busca pela ortodoxia. O cristianismo é a única religião genuinamente ortodoxa, que busca a opinião reta. As demais são de ortopraxia, buscam a prática correta de acordo com o comando do texto. O cristianismo investiga, aprofunda-se no texto para buscar. Então, isso é tolerância. Então, todos são abertos a exporem as suas opiniões, o que não quer dizer que todas elas sejam verdadeiras. E que eu, como católico ou como cristão, tenha que acatar seu posicionamento, meu caro ouvinte que discorda de você. Olha, é dizer, pastor, um dos comentários aqui é dizendo, você deveria criar, Sêmio, o professor Tassos precisa voltar mais vezes, arranja aí um quadro do programa para ele. Tá feito convite no ar, o problema é que o homem é muito ocupado, o homem tem 1 milhão de demandas, vive viajando, assim, já tem uma igreja para tomar conta, mas é dizer que sempre que tiver uma oportunidade a gente vai convidar, e sempre os microfones abertos para o senhor, vou chamar, não pelo título que é lindo de pastor, mas pelo maior de todos os títulos que nessa bancada eu enalteço, que é o de professor. E que bom que tem um professor como o senhor lá na nossa UFRN. Obrigado, professor.
Eu que agradeço imensamente pelo convite, parabenizo pelo programa, né? Que Deus abençoe vocês. Amém. Parabéns aí por ter uma pessoa da envergadura da doutora Abigail na área de educação, tem contribuído bastante para as pessoas. Muito obrigado por tudo. Eu queria lhe pedir um favor, antes vou abrir para a Abigail, mas eu quero que a gente faça uma oração para encerrar o programa de hoje. Mas Abigail, abrindo os microfones para você se despedir por hoje dos nossos ouvintes. Gente, muito obrigado quem esteve aí, quem escreveu, quem falou, muito obrigado, pastor Tarso. É sempre um privilégio, ele sabe o carinho e a admiração que eu tenho por ele e por toda a família. Obrigado por ter atendido. Que bom, que bom. Jaque, missão cumprida por hoje, mas cumpridíssima. A gente não vai encerrar hoje não, por favor, pastor. Uma oração, uma saudação nessa Semana Santa para todos os nossos ouvintes e para a gente que está aqui na rádio. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar da sua palavra. Obrigado por todos que estão nos ouvindo, que o Senhor, por meio do seu Espírito, possa ir na família de cada um, dando sentido, propósito à existência. É o que oramos e pelo que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Você acabou de ouvir o programa Cidade Notícias.